Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre comunicação. Se você quiser participar conosco, pode mandar e-mail para programabc@netservix.com.br e também pode nos seguir no Twitter no @programa Educare. Bom, a Emília Guan é minha convidada hoje. Perfeito. Estamos aqui falando sobre o que estamos falando, né? Que é nos comunicarmos, né? Estamos tornando comum as nossas ideias. Emília, qual que seria, como que a gente poderia definir uma comunicação de qualidade? Comunicação de qualidade é atingir o seu propósito, é atingir o objetivo. Porém, nem sempre o fato de eu externar o meu desejo significa que aquilo vai ser atingido, que aquilo vai acontecer. Alguma coisa no meio do caminho pode interferir ou até impedir com que a minha mensagem chegue ao receptor, ou se ela chegar, ela me propicie atingir esse objetivo. De uma forma bem objetiva, ter uma comunicação com qualidade é impedir a ocorrência das tais barreiras, dos tais elementos que dificultam ou impedem que a comunicação atinja o seu objetivo. Quais são essas barreiras? Entender por que o outro não conseguiu chegar onde queria. Por que o outro não te ouve? Por que o outro não reage? Ele não te ouve porque ele não quer. O ouvir também faz parte da comunicação? A partir da comunicação oral, sim. Né? Ele não te atende. Por quê? Porque ele simplesmente não quer. Naquele momento, ele não se sentiu atraído pelo teor da sua mensagem. O outro não atinge o objetivo porque você falou uma coisa certa, mas no momento não era muito adequado, por conta do clima do relacionamento. O outro também pode não atingir o objetivo pela questão do preconceito. E peraí, a Luciene que vai falar, deixa para lá, deixa para lá, né? Por quê? O que é esse preconceito? É uma ideia pré-formada antes de passar pela situação. Você falou dessa coisa de momento certo, eu pensei muito em relacionamento marido-mulher, né? Perfeito. O marido chega em casa, a mulher já vai falar dos filhos, ele já está com fome, ele acabou de pegar 2 horas de trânsito e chega e já descarga. Ele nunca me ouve, ele não vai ouvir, ele está com fome, ele está irritado, ele não vai querer saber os problemas de casa, né? Dá comida, espera. Não é, porque tem gente assim, não, eu preciso falar logo. É o que você falou, aquele não é o melhor momento. Tem coisa que não precisa ser resolvida no momento. Tem coisa que dá para dormir uma noite, tem problema que dá para ser planejado, para ser resolvido. Né? Não dá para chegar e já descarregar um monte de coisa e querer que o outro ainda te entenda ou querer que o outro receba bem, né? E aí a gente retorna naquela questão subjetiva de como nós lidamos com as nossas emoções. Né? Quando a gente fala em qualidade da comunicação, a gente está falando também da prática da inteligência emocional. E essa, ao contrário da inteligência lógica, ela pode ser aprendida. Então, como eu sei lidar com as minhas emoções? Como eu aprendo a lidar com a emoção do outro? Se eu sou responsável pela qualidade da minha comunicação, por quê? Porque eu quero que a minha comunicação atinja o objetivo, eu vou precisar necessariamente entender como o outro recebe o teor da minha mensagem e escolher a forma mais adequada. Escolher o momento mais adequado, mas para poder escolher o momento mais adequado, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. E a gente consegue controlar, né, Emília? Porque se a gente está numa situação, sei lá, estou brigando com você e chega uma autoridade, alguém que represente uma autoridade, imediatamente eu consigo me recompor, não é? Sem dúvida nenhuma. Olá, tudo bem, né? Ou seja, nós aprendemos a externalizar a gente consegue, a forma das nossas emoções, mas não significa que elas necessariamente estejam dominadas. Daí a história que todo mundo fala assim,
poxa, mas o que mais me magoa é que você, tão minha amiga, fez isso comigo. É óbvio, por quê? Porque quando você tem a amizade, quando você partilha de afeto e emoção, você vai partilhar tudo. Então, a mulher vai dar para o marido com carinho. os íntimos, né, que a gente desabafa, exatamente, né? Ela vai dar o carinho, vai dar o amor, mas também vai dar a frustração, a tristeza e os desejos, mesmo porque a gente não dá espaço suficiente para que os inimigos se aproximem. Sim. Então, nós nunca vamos dividir nada com os nossos inimigos. E essa percepção de entender que o outro precisa, naquele determinado momento, receber a informação de maneira que ele possa captar e entender, é responsabilidade nossa. Tá? Então, você vê, por exemplo, situações na sala de aula. O professor fala, mas eu estou cansado de explicar isso, e você não entendeu ainda. Poxa, qual é o seu problema? Você tem problema de inteligência? E eu paro e penso, mas espera aí, quem tem problema de inteligência provavelmente é o professor. Porque a responsabilidade é dele. Então, não adianta nada ele explicar 50 vezes da mesma forma. Ele vai ter que explicar 50 vezes de formas diferentes até o momento em que ele consiga captar o ponto de entendimento do outro. Percebe? Então, você para e diz, bom, mas eu tenho que fazer esse processo. Sim, você tem que fazer o processo. Esteja atento, porque o outro é seu parceiro. O outro vai te dando indicações. Sim. Você está no caminho certo, você não está no caminho certo. A gente pressupõe, olha aí a tal história da interferência da barreira da comunicação. Uma é a pressuposição. Eu pressuponho que o meu querido maridinho vai chegar em casa cansado do trânsito, com fome, morrendo de fome, tremendamente irritado. É uma pressuposição, então eu vou esperar a hora certa. Mas também pode existir a situação em que o marido teve um dia maravilhoso, sensacional, com todos os colaboradores, com os diretores da empresa. Então ele chegou em casa, ele quer mais dividir coisas boas. Não quer falar de problema. Ele não quer falar de problema, percebe? Ou então ao contrário, né? O marido está querendo falar de problema e a esposa também teve um outro dia onde ela quer partilhar coisas boas, né? Aí todo mundo fala assim, mas o casamento dificilmente tem coisas boas para partilhar. Mas o casamento só tem coisa boa para partilhar. Depende do ponto de vista. Sim, sim. Depende de como você enxerga. Qualquer relacionamento, né? Os relacionamentos são difíceis. Eu me lembro de uma coisa que eu aprendi com uma vizinha, isso eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, que eu estava muito brava com meu irmão, né? Ela virou-se para mim e falou, Emília, por que você está brava? Eu falei, eu estou muito brava com meu irmão, porque eu pedi para ele fazer alguma coisa e ele não fez. Ela olhou para mim e ela falou, você já parou para pensar como é que o seu irmão deve estar se sentindo? Eu falei, não. Era ele que tinha que fazer para mim. Tá tudo certo. Eu falei assim, então aprenda uma coisa, Emília. Quando muitas vezes as coisas ficam muito difíceis para você, é porque para o outro está insuportável. Então, de novo, essa percepção. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Aí que entra a questão da assertividade também. Sem dúvida nenhuma. O que é ser assertivo? É ter a capacidade de se expressar de forma objetiva para atingir o objetivo da sua mensagem, de tal sorte que aquilo gere a transformação desejada, a transformação no entorno. Então, as pessoas muitas vezes confundem assertividade com agressividade. Né? De novo, por que você imagina que a comunicação é agressiva? Porque a forma como ela foi exteriorizada. Tem que ser direto. Tem que ser direto. Ser assertivo, direto ao assunto. Ser assertivo é ser objetivo, é ir direto ao assunto. Mas ser assertivo também é ser solidário. É também mostrar para o outro o que existe de bom por trás daquela ideia proposta através da comunicação. Ser assertivo é ter a segurança daquilo que você está falando. A maneira como você vai expressar as suas ideias, né? Se você usa um verbo na condicional, olha, você gostaria de fazer tal coisa? Gostaria porque você não gosta mais? Né? Ou eu não vou deixar você fazer?
né? Então, quando você coloca o verbo no processo da condicional, você abre dúvida. Se abre dúvida, você tira a segurança. Quando você expressa de uma forma muito dúbia, eu acho, não, você não acha nada. Né? Se você achar, devolve porque não é seu. Você conclui. O próprio acho já está mostrando que você tem é dúvida, uma coisa né? que abre espaço para dúvida. De novo, quando falha a segurança, o outro se sente ameaçado. Se ele se sente ameaçado, ele não vai te ouvir. Você conclui, você afirma, com base nas situações que você avaliou, com base nos objetivos que são bons e que geram coisas boas para o entorno. Um outro problema da comunicação assertiva é a questão da linguagem. Cuidado com a linguagem não verbal. Você está dizendo alguma coisa, mas o seu rosto está expressando outra. Você está dizendo uma coisa, mas o seu corpo expressa outra. E isso as pessoas percebem, né? O discurso, a distância entre o discurso e a prática. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Eu tô ótimo. Você tá ótimo. Né? Então, não adianta nada. Eu vou chegar assim e falar, Luciene, seu programa é ótimo. Percebe? Você vai reagir muito mais a uma expressão de ironia do que realmente ao peso da minha palavra, ao peso da ideia que eu quis comunicar para você. Outro problema muito sério, a questão do vício da linguagem. Se você inicia o discurso, por exemplo, com a palavra não. Ah, você não quer fazer isso para mim? Mas você não vai fazer mesmo. Se você já inicia com não, a resposta provavelmente, com toda certeza, é não, eu não quero. Quando você fala, olha, eu estou com um problema. Você está com um problema, como dizia o Chico Anísio, na década de 60, você tem dois, um para falar e outro para resolver. Não tenha medo de ser correto, de expressar as palavras da forma objetiva. Não precisa ser muito letrado, educa o ouvido. Aí já resolve tudo. Né? Você percebe que alguma coisa que você falou não caiu bem, pode ter certeza que você cometeu um erro ali. Então, esse cuidado com o vocabulário, esse cuidado com a linguagem ajuda. Bom, Emília, nosso tempo acabou. A gente podia ficar aqui mais muito tempo falando sobre isso, né? Você que quiser entrar em contato com a Emília, pode mandar e-mail para emilia.guan@bol.com.br e também pelo telefone 11 3965 3813. Muito obrigada pela sua presença aqui, Emília. Obrigada a você que esteve conosco. Eu te vejo no próximo Educare. Até lá!